Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu noticiário semanal, onde apresentamos as principais notícias em Portugal e em Espanha. Para mais uma edição, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo bien. Quais é que são as notícias da semana? Pues las noticias de la semana son las siguientes. Primero, los ministros de Cultura ibéricos entregan el premio Luso Español de Arte y presentan la 21ª edición del programa Cultura Portugal. Segundo lugar, los ministros de Economía europeos y latinoamericanos se acercan posiciones en Santiago de Compostela como parte de la presidencia española al Consejo de la UE. Y por último lugar, se confirma la noticia que adelantaste tú, además, que Lisboa acogerá la salida de la Vuelta en 2024 por segunda vez en la historia de la carrera. Exato, então vamos começar com o prémio. Quem é que foi então o grande vencedor deste prémio? Bueno, pues fue Paulo Branco, un célebre productor de cine portugués, y recibió el premio de las manos del ministro de Cultura y Deporte de España, Miquel Iceta, también del ministro de Cultura de Portugal, Pedro Adão e Silva, y bueno, es este premio Luso Español de Arte y Cultura 2022. Recordemos que este tipo de premios ayudan a acercar la cultura de los dos países. Se valoró que el jurado valoró que el compromiso de las visiones de Paulo Branco por su visión siempre nueva, ¿no? y expresiones variadas cinematográficas y su compromiso, ¿no? A lo largo de su carrera, a lo largo de diferentes campos como el cine y, bueno, y también otros ámbitos que también incorpora como la literatura, la música, artes plásticas y la pintura dentro de sus más de 300 películas producidas. Bueno, en la intervención, IZ dijo que esos premios que organizan España y Portugal lo que quieren es eso, agradecer la inmensa labor que han hecho profesionalmente y que también han contribuido a tender puentes entre la península ibérica, ¿no? Que al fin y al cabo esa es la pretensión nuestra, ¿no? Y la de este premio, ¿no? Tender puentes y bueno, cada año pues se celebra y está dotado por 75.000 euros. Este acto, que normalmente estaba separado al acto de presentación de la muestra de cultura portuguesa en España, recordemos que los dos países tienen un compromiso, esto es un acuerdo típico diplomático que se hace entre diferentes países donde se difunde durante un tiempo la cultura en un país y la cultura en otro. En este caso, pues bueno, es la difusión de la cultura portuguesa en España. Van a ser más de 80 actos a lo largo de un periodo bastante amplio de varios meses y bueno, pues hay todo tipo de propuestas desde la arquitectura, el diseño, artes visuales, cine, danza, teatro, literatura, música, etcétera. Y bueno, pues hubo esa presentación. El propio ministro de Cultura de Portugal, Pedro Adão, dice que Cultura Portugal es otro excelente ejemplo de cooperación entre Portugal y España en el ámbito de la cultura que permite destacar a nuestros artistas y promover la riqueza de nuestra cultura en España, ¿vale? Aprovecho también para decir que hemos sacado también un artículo de Pablo Castro donde dice cómo se puede reforzar un poco la difusión de la cultura portuguesa en España y que sería fundamental tanto en Galicia como en Madrid, que creemos que son zonas estratégicas, que hubiera algún tipo de Casa de Portugal o de la lusofonía. Y bueno, os invito también a leer ese artículo. Agora vamos passar para Santiago de Compostela e a reunião dos ministros da Economia. O que é que saiu desta reunião que aconteceu um dia ou dois depois de mais uma subida das taxas de juros? Sí, pues la reunión de ministros de Economía, ministros europeos y latinoamericanos, la verdad que es una cosa inédita y bueno, lo ha propiciado la presidencia española de la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues bueno, en Santiago de Compostela se han reunido, un sitio también pues muy icónico, sin duda, para juntar caminos y puentes y en este caso, pues bueno, pueden ayudar pues eso, a desatar esos problemas que hay, por ejemplo, en el acuerdo entre Mercosur
y la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues bueno, se van dando pasos y bueno, un primer paso es eso, que haya este tipo de comunicaciones. Hay una idea de fondo también de la Unión Europea se ha despertado a raíz de la guerra de Ucrania, que es la de competir con China en el ámbito de América Latina, porque, bueno, pues en torno a la idea esta de la ruta de la seda, de la franja de la seda, pues bueno, China sí que intenta insertarse en mercados locales a través de grandes infraestructuras, inversiones en infraestructuras, y bueno, en la Unión Europea se ha llamado esto Agenda Global Gateway. Y bueno, pues prevé pues, 45.000 millones de inversión hasta 2027 para impulsar una transformación verde, digital, social en América Latina y el Caribe. Evidentemente ha salido todo el debate con el tema de la Amazonía, etcétera. Y bueno, también en este caso han participado diferentes actores, por ejemplo, los bancos regionales de América Latina, donde pues, bueno, tienen bastante poder para poder participar a la hora de financiar conjuntamente, ¿no? Este tipo de proyectos. Y bueno, pues también se ha celebrado un Eurogrupo y un Ecofin aprovechando estos encuentros y bueno, pues se ha también decidido con estos representantes de la CELAC, ¿no? De este mundo latinoamericano, pues seguir actualizando cada proyecto por parte de la Comisión Europea con apoyo de instituciones como la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Y que se sigan haciendo cumbres de alto nivel UECELAC, como hubo hace poco, pero que se hagan cada 2 años y que haya una creación de una ventanilla única de países de la CELAC para agilizar las inversiones, mejorar el clima empresarial y facilitar la ejecución de proyectos. Recordemos que en muchos casos la CELAC no tiene la fuerza suficiente y en algunos casos algunos expertos han dicho que incluso la Unión Africana tiene más organización interna que la propia CELAC y es bueno que la CELAC vaya cogiendo confianza y más organicidad para que sea un interlocutor válido con otras estructuras, con otros organismos intergubernamentales sólidos como es la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido un paso hacia adelante. Então, para terminar, tivemos a notícia que pela quarta vez e pela segunda vez em Portugal vamos ter o início da Vuelta. Bem, quando tivemos a Vuelta cá em Portugal em 97, se não me engano, foi para ajudar a difundir a Expo 98. Agora, esta Vuelta também tem, no fundo, um objetivo de difundir também a candidatura ibérica ao Mundial 2030. Bem, como é que foi anunciada esta volta a Portugal da Vuelta? Bueno, esto es un evento que tiene una repercusión internacional muy potente porque recordemos que hay mucha afición al ciclismo en todo el mundo, en particular en Europa hay mucha fuerza, ¿no? Pero se utiliza para dar difusión, por ejemplo, recientemente ha terminado la vuelta, esta edición, y en Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid puso bastante dinero y el ayuntamiento sobre todo y en la última etapa ha pasado por todos los barrios, incluso ha pasado por este mío, del barrio de Aluche al sur, ha pasado por barrios populares, por zonas históricas y que pasaba cuando pasaba por un monumento o una zona visitable para el turista, pues se notaba que la realización pues tenía cámaras especiales donde apuntaba a tal y entonces lo estaba viendo todo el mundo. Yo imagino que será algo muy parecido a lo que se haga en Lisboa, es decir, hay una realización con una supervisión del propio ayuntamiento donde se va a hacer un gigantesco anuncio publicitario turístico y bueno, también para la buena imagen también de Portugal en general, estas cosas es un marketing que es muy positivo en política exterior también, ¿no? Pero económicamente, evidentemente, hay una idea de que, bueno, tiene un gasto, porque evidentemente organizar esto tiene un gasto y tiene un patrocinio, pero que se considera que tiene un retorno mayor que el gasto por toda la gente extranjeros que van a visitar o que van a tener como objetivo Lisboa, tanto de turismo como inversiones, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido está muy bien.
También te diré que desde el movimiento iberista, desde hace años, incluso se escribió a la organización de la Vuelta y nos dijeron que yo estaría encantado de hacer etapas, pero claro, tenía que pasar por un patrocinio de las localidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí ha habido pues una convergencia de intereses y bueno, pues vamos a disfrutar de esto y que sea una oportunidad también, como lo es el Mundial 2030, para estrechar lazos entre ibéricos y en ese sentido pues estaremos muy atentos a cómo se desarrollen y se organicen estos eventos. Sin duda es una cosa que ha sido muy bien recibida por las partes, hubo representación institucional por parte del embajador aquí en Madrid, porque se anunció en el último día de la etapa de 2023, ¿no? Porque esto va a ser en 2024. Y bueno, el propio Carlos Moedas dijo que, bueno, que 27 años después recibiría la vuelta y que eso que es uno de los mayores eventos del ciclismo en Europa y que es una señal de fuerza de Lisboa en Europa y de estrechar la relación entre Lisboa y Madrid, un señal de que podemos hacer mucho más juntos. Pues bueno, esta es una idea pues, que compartimos y que sin duda hay que felicitar a las partes. Bueno, hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos, Andrea? Começamos com os santos, vamos chamá-los de santos ibéricos da devoção dos portugueses. Passamos para Rui Moreira, o Alcada do Porto esteve aqui em Lisboa. E continuamos numa vertente desportiva e com o nosso muito conhecido Mundial 2030. Pues sí, esto de los santos yo creo que es algo muy interesante, que es uno de tus primeros, tu primer tema. Yo he leído incluso que en la época de los Felipes también se hizo una promoción de los santos ibéricos, también como una fórmula de hermanar, ¿no? Y bueno, está ahí ese fondo católico que es compartido, pero también el tema de los santos es un elemento a estudiar en profundidad. Y bueno, tú has hecho un primer análisis de santos que a veces se desconoce de dónde vienen, pero sí sabemos dónde acabaron o dónde se tiene más veneración, en este caso en Portugal. Dinos. Exato. Bem, haverá certamente muito mais, só falamos de três. E começo aqui bem perto da minha casa e, como disseste, às vezes a gente sabe mais ou menos onde eles estão, mas não sabemos onde eles vêm. Há uma zona aqui chamada Pedreiras, onde há muitas pedreiras, e há uma santa devoção que era a Nossa Senhora del Carmen, que a população local, uns ainda dizem del Carmen, outros dizem Nossa Senhora do Carmo. Então, a Nossa Senhora del Carmen, para uma pequena história, é uma santa espanhola, estamos a falar de uma casa de nobres que havia aqui nesta zona e que a condessa ou a duquesa era uma nobre espanhola que se casou com um português e trouxe com ela aquela santa que era da devoção dela, abriu a casa para a população local também começar a prestar culto ao santo, neste caso à santa, e tornou-se uma das santas do Conselho de Sesimbra. Não a única, mas uma das santas. Durante esta semana tivemos algo que não existia em Portugal há 66 anos, se não me engano, que era a coroação de um santo. Ou seja, nem todos os santos usam coroa. E para eles serem coroados, tem que haver uma ordem especial do Vaticano. A última santa em Portugal a ser coroada foi ainda durante o Estado Novo. Ou seja, para verem como foi um evento especial que aconteceu neste fim de semana, aconteceu em Mafra, na Capela Real, com a capela cheíssima, para ver coroar por Dom Tolentino Mendonça, que é cardeal português, mas um dos braços direitos do Papa Francisco, para ver coroar a Nossa Senhora da Soledade. Bem, mais uma santa ibérica, começou a ser também de devoção em Espanha, mas começou a ser mais da devoção dos portugueses entre os séculos XVI e XVII. Então acredita-se que esta Nossa Senhora da Soledade, na altura do grande sismo de Lisboa, em que, para além do sismo, tivemos a subida das águas, e que, na altura, esta já era uma santa devoção da população da zona da Arrentela, e que, supostamente, a população da Arrentela, para tentar descer o caudal do rio, levaram a santa para a margem do rio,
e que assenta. Suposto e alegadamente terá feito um gesto com o braço em que baixou o nível das águas. Bem, Nossa Senhora da Soledade foi coroada, agora já é uma santa com a coroa neste fim de semana, numa cerimónia que contou e tudo com a presença do herdeiro do trono de Portugal, Dom Duarte Pio, mas o santo que muito provavelmente a grande maioria dos lisboetas não saberia que na verdade é um santo espanhol, é São Vicente. Então, quando falamos de Lisboa e de santos, todos associamos como padroeiro da cidade Santo António, o santo casamenteiro, o patrono dos santos populares. Mas não, a verdade é que Santo António não é o patrono da cidade de Lisboa, mas é sim São Vicente. São Vicente foi um mártir que morreu na zona de Valência e os seus restos mortais foram colocados numa nau essa, ele foi perseguido por um imperador, nau essa que foi trazida para a cidade de Lisboa e tudo. Quem olhar com alguma atenção para a bandeira da cidade de Lisboa, repara que temos uma nau e dois corpos negros. Mas pronto, quem não sabe esta história pode pensar que a nau é associada ao período dos descobrimentos portugueses, as naus que saíam da zona que hoje conhecemos do Terreiro do Paço ou de Belém. Não, aquela nau já é muito anterior a esta zona, esta história dos descobrimentos. Foi a nau que trouxe as ossadas de São Vicente e os dois corpos, porque a meio do caminho entre Valência e Lisboa, a nau perdeu-se no caminho e foram dois corpos que indicaram como chegar ao porto da cidade de Lisboa. Bem, a história de São Vicente também é muito interessante porque este ano faz 840, 850 anos que as ossadas chegaram à cidade de Lisboa. Vai haver uma festa de jubileu, vai acontecer até 2024, com várias iniciativas para lembrar este santo patrono que muitos não sabem, ou a grande maioria não sabe, que na realidade é espanhol. Pues sí, seguiremos estudiando ese ámbito porque yo creo que todavía podemos encontrar más elementos de lo que en su momento dije, personajes doblemente ibéricos, ¿no? Que tienen una vinculación doble a un lado y otro de la frontera. Há Bueno, um outro santo, sí, esqueci-me de referir, mas ainda não há bem provas que ele seja um santo ibérico. Mas há um santo também do Conceito de Zimbra, que o nome dele é Chagas. Chagas são feridas no corpo. E que o santo chegou num pedaço de madeira que deu, isto é uma zona de pescadores, com uma vasta costa, que chegou à praia. E os pescadores apanharam aquilo. E há quem defenda que aquele pedaço de madeira, que era um santo, que tinha saído de uma nau ou de uma caravela espanhola que naufragou aqui numa zona que é o Cabo Especial, onde o mar é assim mais revolto, e que o mar o trouxe para a Baía de Zimbra, que é mais tranquila. Ou seja, provavelmente o santo padroeiro de Zimbra, na realidade, também é um santo espanhol. pues sí, seguiremos identificando uno a uno todos estos posibles santos doblemente ibéricos y ahora vámonos a un sitio que solemos ir a los eventos, ¿no? Que es la Cámara de Comercio de España y Portugal allí en Lisboa. Y bueno, ha estado Rui Moreira, recordemos que fue es el alcalde de Oporto y fue aquel formulador de la idea del Iberolux. ¿Qué ha dicho en esta ocasión? Volto a defender a sua ideia do Aerolux e ele até disse neste encontro com empresários portugueses e espanhóis. Eu, quando disse Iberolux, foi o primeiro nome que me veio à cabeça, mas continuo a achar que devia haver uma união para nos protegermos a nível económico. Ele até falou do que aconteceu neste encontro de economistas, de ministros da economia, assim é que é, em Santiago, e que pronto, e que no caso da China, da forma como os produtos chineses entram de uma forma não muito regulamentar em território europeu, ele até disse que se tivéssemos um Iberolux era possível ajudar a proteger mais as economias de Portugal e de Espanha, não só do restante mercado europeu, mas como da entrada de produtos da China, dos Estados Unidos e de outras nações.
Para além disto, Rui Moreira, o Presidente da Câmara do Porto, que foi até bastante aplaudido naquilo que disse, voltou a lamentar o facto da alta velocidade em Portugal continuar a ser uma miragem e de como ela poderia aproximar ainda mais, não só territórios e populações, outra vez não podemos esquecer que a zona do norte de Portugal está extremamente ligada com a Galícia, ele até deu esse exemplo, o nosso aeroporto, Sá Carneiro do Porto, é um dos aeroportos, se não o aeroporto, com mais tráfego no Nordeste peninsular, poderia ser ainda mais aproveitado por. Ele até deu exemplo de turistas que queiram ir até Santiago de Compostela, fazer o caminho de Santiago, mas entrarem no caminho de Santiago ainda pelo lado português. E ele poderiam chegar ao aeroporto de Sá Carneiro, chegaram pelo caminho de Santiago, faziam e até Santiago de Compostela e depois voltariam. E eu, se houvesse, coisa que ainda não temos, o alta velocidade, fariam o que seria muito bom para impulsionar ainda mais o turismo e os nossos serviços. Bem, este foi um encontro, mais um encontro que esta Câmara costuma organizar, o último onde tivemos presentes esteve o Ministro da Economia de Portugal, Costa e Silva, este teve Rui Moreira, que teve um discurso que até foi bastante aplaudido e lembrou o facto de uma avó dele ter vivido em Espanha na altura da Primeira Guerra Mundial e que ele, as décadas, o que tivemos fez com que houve uma grande mudança na mentalidade dos dois povos e da forma como nos vemos nestes últimos mais ou menos 100 anos. E eu posso dizer que a minha avó contava, eu ainda me lembro de ouvir, que ela teve imigrado em Espanha durante um tempo e que sempre que ouviam ou sempre percebiam que ela era de Portugal, que ela era portuguesa, que vinham do género Portugal, um país de segunda linha, não era muito bem vista. E ele não era muito bem vista, mas não é só os portugueses serem mal, não bem vistos em Espanha, mal vistos, que é uma palavra muito forte. Mas também temos, tipo, a versão oposta também. Eu posso dizer, já disse isto, acho que eu aqui, a minha família materna é de Barrancos. Durante a Guerra Civil tivemos em Barrancos refugiados espanhóis e que a população de Barrancos, mas outra vez é uma população reiana, outra forma de ver, que os protegeu bastante, mas isto durante a Guerra Civil, ou seja, está novo em Portugal. A população de Barrancos tinha que proteger os vizinhos de Sinassola ou de outras aldeias ali próximas da polícia portuguesa que os queria tirar dali e os entregar a Franco. Eles montaram um campo, à altura, um campo de refugiados. E pronto, Rui Moreira deu as graças que pelo menos hoje em dia já nos olhamos de igual para igual e também, e já agora puxando o abraço um pouco à nossa sardinha, projetos como este nosso El Trapézio tem, mesmo que seja de forma muito pequenina, vá neste oceano, tem ajudado também a aproximar mentalidades. Muy bien, pues esa yo creo que es la visión que compartimos con Rui Moreira y bueno, espero que, pues, que se mantenga ese compromiso, que lo está manteniendo y en el futuro también se vuelva un activo defensor después de que deje de ser alcalde y que en algún momento podamos coincidir personalmente con él. Bueno, por último, el Mundial 2030, que ya sabemos que nosotros estamos dando una cobertura especial, lo saben bien nuestros lectores, y ha habido una reunión, ¿no? Exato, esta foi a primeira reunião oficial desde a saída de Rubiales e a entrada de Pedro Rocha. Bem, Rocha e Fernando Gomes já se tinham encontrado, mas de uma forma não oficial, durante o sorteio da Champions League, que aconteceu na cidade de Mónaco, mas nesta reunião que aconteceu em Madrid, para além de Rocha de Gomes, teve também o congénero marroquino, para além de ter sido a primeira reunião já com Pedro Rocha mais sólido no cargo, também foi a primeira reunião com o representante marroquino depois de tudo o que aconteceu em Marrocos. Bem, nesta reunião, o que podemos tirar da mesma é que Portugal, Espanha e Marrocos continuam de braços dados em direção ao Mundial 2030, com a mesma confiança e vontade, como disse e tudo o representante marroquino,
de fazer história, porque caso a candidatura ibero-marroquina seja escolhida, vai ser a primeira vez que se vão unir dois continentes, estamos a falar da Europa e da África. O português, do Fernando Gomes, lembrou que é uma candidatura que está a ser preparada já há vários anos e com alguns dos maiores especialistas da área. Aliás, e tudo, uma das notícias que chegámos a dar há algum tempo já é que quem iria ficar à frente desta organização era António Laranjo, que foi o responsável e tudo do Euro 2004 que aconteceu em Portugal. E Rocha também sublinhou que estão em sintonia e prontos para fazer um Mundial, que será o Mundial do Centenário, um Mundial que vai mudar não só a forma como vemos e olhamos para o futebol durante sensivelmente um mês, mas também que se pretende com este Mundial criação de novas infraestruturas, novos postos de trabalho y una aproximación ainda más, neste caso, entre as tres culturas. Muy bien, pues estamos atentos a todo lo que ocurra con ese Mundial 2030 y nada, a nuestros lectores pues les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben, pueden encontrar otros episodios de estos repasos semanales del Conexión Ibérica en YouTube, nos podéis seguir. Y también en Facebook. En Facebook estamos llegando aproximadamente a 4.000 seguidores. En YouTube nos queda poco para los 500. En Twitter, que también os pido que nos sigáis, estamos cerca de los 900. Entonces, pues bueno, vamos a ver si damos un impulso a todo esto, a vuestros allegados. Y ya sabéis, nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Hasta la próxima.